Boa noite, meus amores. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele está aqui ajudando nós. Hoje é amor, falar sobre o amor do Paulo, que também é o amor nosso também. Tá bom, gente? O amor do Paulo. Mas antes da mensagem da noite, eu vou falar também sobre um pouco. Vou continuar batendo dessa mesma tecla sobre o batismo, sobre o dízimo. Dízimo, entendeu? Sobre o dízimo. Amém? Dá uma olhadinha na mensagem de ontem à noite e de hoje de manhã sobre os cães gulosos. Aonde tiver cães gulosos, vocês vê, tá bom? Vocês apertam o dedinho para vocês aprenderem sobre os cães gulosos, que é os pastor. Amém? Sobre o R. Soares, sobre o patrocínio, que não tem patrocínio. É mentira. O patrocínio é mentira. Ele não está viajando. Não está vendo que ele não vai mais para lugar pobre? Não vai, gente. Patrocínio é mentira. Eu paguei 5 anos. É mentira. É uma lavagem de dinheiro. É comércio. E ele também não quer dar graça. Porque a graça, ninguém vai dar dinheiro para eles. Eu tenho DVD de 4 DVD. Fabiano Mota, certo? E 2 moças. E ainda mais é o Tiago Pérez, se eu não me engano. 4 DVD sobre a graça. Ele não quer dar a graça por causa disso aqui. É mentira o patrocínio. E ele também, se ele tivesse o poder de alguma coisa, a água, aquele água ungida, mentira. Ele ficou com coronavírus e não serviu de nada. Ele teve que ir para o hospital caro lá no Rio de Janeiro. Vocês prestem atenção, gente. Vocês estão sendo enganados. R.R. Soares não é nada disso. Não é nada. Ele é um cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Bando de demônio. Entendeu? Amém. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada. É mentira. Entendeu? Ó, 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21 são demônio. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 são demônio. Todos eles. Isaías 56, versículo 10, 11 são cão guloso, mentiroso, preguiçoso. Ele não se farta de pedir dinheiro. 1 João 4, de 1 ao 6, eles são anticristo. Eles são anticristo. Está tudo escrito, gente. Mateus 23. Eles não entram no reino de Deus e não deixam que ninguém entre. Oh, meus amados, presta atenção. Não acredite nesses abutres, nesse lobo devorador, mercenário, macedônico. Não acredite. Por favor, gente, vocês têm que abrir o odre. Deus disse, não faça ninguém de senhores, não faça ninguém de mestre, não faça ninguém de pastor. Ele é o nosso pastor, Salmo 23 e no João 10. Oh, meus amados, eu estou aqui para pregar a verdade. Não é mentira, não. Amém? Lobo devorador. Eles são. Amém? Preste atenção. Veja só. Malaquias 3:10. Trazer o dízimo para a casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento é alimento, gente. É para a gente comer feijão e arroz. E a palavra também. Entendeu? O tesouro é Deus. Nós somos o tesouro. Quem é a casa de oração? Nós, gente. Oh, meu Deus. Se você não der o dízimo, o devorador vai na tua casa. Devorador é cafanhoto. Se você não der o dízimo, Deus não abre a janela do céu. A janela do céu é chuva. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Inferno é sepultura. Ô, gente, presta atenção. Agora vamos falar da Assembleia. A Assembleia fizeram o José Wellington. Uma imagem e escultura. Uma imagem de ouro. É uma imagem e escultura. Deus não está de acordo com isso. E eles fizeram. Quem é ele? Ele disse que tem uma cadeira no céu. Que mentira. Ele vai morrer, vai ficar fedendo igual a todo mundo. Gente, além do homem pedir o dinheiro todinho do dízimo, de todas as igrejas, além de quando a pessoa quer subir lá naquele alto lá, que não tem presbítero, não tem nada, tem que pagar uma bufufa.
Vocês têm que prestar atenção, gente. Entendeu? Assembleia. Meu Deus do céu. Presta atenção. Valdomiro, 30% de dízimo. Que história é essa? Não tem nem dízimo. Outro dia eu liguei a televisão, 30%, eu desliguei logo a televisão. Aonde é que está dizendo que tem que dar dinheiro para pastor? Pastor não é cargo, não é título, não é profissão. Pastor é dom de Deus. Presta atenção, meus amados. Está na hora de vocês abrir o odre. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem santa ceia, não tem batismo nas águas, não tem vigília, não tem pecado. Tem o erro da carne, quem planta colhe. Não tem pastor, não tem papa, não tem padre, não tem obreira, não tem pastora. Onde é que tem igreja? Fala. Malaquia. Em Apocalipse. Não é igreja. É a igreja de Laodiceia. Aí não tem nada a ver. Nós somos uma nova criatura. Nós somos a igreja. Nós somos o templo, morada, santuário, igreja de Deus. E Deus é a cabeça. Presta atenção, meus amores. Amém? Olha, vamos lá. Vamos lá para a palavra da noite. Ó, dá um like, dá um joinha e compartilhe, por favor. Tá na hora de vocês abrir o odre, gente. Vamos acordar. Amém? Olha, vocês estão seguindo a Cristo, não a mim. Antes de eu começar esse vídeo, eu oro para que Ele me dê sabedoria e capacidade e habilidade. Tudo isso. A gente, quando lê a Bíblia, ou vai escutar esses vídeos, ore antes. Peça a Deus sabedoria para ter o entendimento e o discernimento da palavra. A palavra é muito importante, gente. Os pastores não dão valor à palavra, mas a gente tem que dar. E outra coisa, quando você tiver tempo, assiste o Saulo de Tarso, o Paulo de Tarso. O vídeo é muito bom. Nem que vocês assistem 2, 3 vezes, como eu assisti. É longo, mas vale a pena. Vocês vão ver. A primeira parte é o sistema. E o segundo é a graça. E o Pedro, que é lei, ele se rendeu para a graça. Fizeram uma reunião, o Paulo fez uma reunião e todo mundo se rendeu à graça. Vocês vão ver. Escuta devagarinho, como eu escutei. Eu estou doidinha para escutar de novo. Já escutei 3 vezes. Amém? Foi muito bom esse vídeo. Esse vídeo não. Esse filme. Amém? Vamos lá para a palavra? Senão não vai dar tempo. Amém? Preste atenção, gente. Por favor. Compartilhe, dê um like. Dê um joinha. Amém? Me ajude. Deus não precisa de nada. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Por favor, gente. Humildemente eu estou pedindo. Ajude, compartilhe e aprenda que Deus quer usar vocês. Amém? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Eu estou no YouTube. Acorda, povo da graça. Lúcia Maria. Amém? Que a mensagem é mais longa. Amém? E aí vocês não perdem nada. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 6. É o amor do Paulo. A cidade de Corinto tinha sido um lugar de iniquidade, cheio de adoração aos ídolos. Após Paulo vir à cidade e pregar ao povo, as pessoas se converteram. Tá vendo? Mas tinha dificuldade em deixar de lado seu antigo hábito. Quase o que eu falei para vocês. Tá vendo? Paulo. Gente, é muito bom esse filme. Vocês vão gostar, gente. Vale a pena. Mas vocês têm que ter um entendimento, prestar atenção em tudo. Como eu prestei atenção. Como uma moça falou que Paulo tirou a escama dos olhos dele. Ele estava cego e Deus fez ele enxergar, como eu. Tirou a escama dos meus olhos e eu enxerguei toda a verdade. Vocês precisam. Do Moisés, todo mundo, tem muita gente ainda com véu do Moisés. E quando Paulo foi levantado, que o Ananias veio orar nos olhos dele, foi como uma escama. Vocês vão ver ele dizer isso. Foi como uma escama e ele começou a enxergar, recebeu o Espírito Santo da graça,
Foi muito bom. Ele ficou logo aceso para anunciar a graça. E ele não pegava a Bíblia. Eu ainda pego a Bíblia para vocês, mas na rua eu não pego. Por quê? Porque é ele que bota. Entendeu? E Paulo não pegava a Bíblia. E quando ele falava algumas coisas, o Espírito já botava na minha cabeça que eu já sabia o que era que ele estava dizendo. Ele citou o Romano 8. Só tô vendo. Era muito bom. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ídolo. Após Paulo vir à cidade e pregar ao povo, as pessoas se converteram, tá vendo? Mas tinha dificuldade em deixar de lado seus antigos hábitos. Por quê? Muitos pastor, canguloso, mentiroso, preguiçoso, tá sabendo da graça, gente. Mas não tem coragem de deixar. Por quê? Porque eles ganham salário e muito bem com o dinheiro dos outros. Eu conheço gente aqui que tá em Açapão pregando e já escutou a graça. Já sabe que não é para pegar dinheiro de ninguém. Mas vão pagar, todos eles vão pagar. Deus diz que se vinga inteiro. Não tem coragem. Mas muita gente já sabe da graça, mas não tem coragem de deixar usar sapão. Ainda havia muita imoralidade, mau comportamento e perversão na cidade. Paulo os ensina nesta passagem que o amor não se deleita no mal, mas sim se regozija. Na verdade, a verdade é muito comum que as pessoas gostem de ver outros sofrerem. Vemos evangelistas famosos que caem no pecado, que é o erro da carne. Aqui hoje é o erro da carne. Antigamente sim. E as pessoas parecem se aprazer com isso. Tem gente que é ruim mesmo, gosta de ver a derrota dos outros. Até próprio amigo. Vemos celebridade que tem tudo e acabam se envolvendo em um processo legal, escandaloso, e gostamos de ver os erros deles. Olha só, é muita ruindade. Essa carne aqui é ruim, ó. Ela não é fraca não, ela é forte. Os erros deles. Isto não é amor, não é amor, não é caridade. Não devemos gostar de ver outros cometendo erros. E certamente não devemos gostar do fato de que outra pessoa está presa numa vida imoral. O amor busca a verdade. O amor busca a verdade. O amor se regozija na verdade. Quando amamos alguém, quando verdadeiramente demonstramos o amor de Cristo, procuramos coisas boas, positivas, devemos gostar de ver alguém se livrar do vício, das drogas ou do álcool. Devemos gostar de ver as pessoas mudando suas vidas para o melhor. Devemos. Isso é o amor de Deus. A gente fazer coisas boas para os outros. Aqueles que usavam droga não usam mais, aquele que usa corote não usa mais. A gente tem que procurar fazer as coisas de Deus, dar um conselho. Mas não, tem gente que gosta de ver a derrota dos outros. Quanto mais buraco abrir, mais buraco eles enfiam. De droga ou do álcool. Devemos gostar de ver as pessoas mudando suas vidas para o melhor. Quando alguém que viveu uma vida imoral vira uma nova página e começa a viver uma vida pura. Tá vendo? Quando a pessoa se transforma, aí a pessoa vai viver uma vida maravilhosa, esquecer todo o passado, porque o futuro pertence a Deus, e acabou. E você dê glória a Deus, graças a Deus que você pôde ajudar em palavras, porque uma palavra basta. E começa a viver uma vida pura. Devemos nos regozijar, devemos se alegrar, devemos demonstrar encorajamento
não devemos esperar que alguém, outros, cai, pois isto vai contra o nosso dever. Como cristão, o nosso dever é amar esta pessoa. E se a amamos, devemos querer que ela obtenha o sucesso. Não nos regozijamos nas coisas ruins que ela fez, mas devemos nos regozijar na verdade e na boa coisa que ela dedicou, que ela decidiu fazer em suas vidas. Menino, que palavra, que mensagem, hein? E eu não li, não errei muito não, viu? Não errei muito. Oração. Agora a oração é mais ou menos. Vamos lá. Pai, obrigado por me dar uma escolha. Peço que sempre me ajudes a escolher a verdade e não os caminhos do mal. Não permite que eu me apraza com a dor de outro. Deus não permite, ele faz, tá? Agora nessa época, ele faz. Ele não permite nada, ele mesmo faz. Porque ele é espírito, então ele habita em todo mundo. Se alguém estiver fazendo alguma coisa, é Deus. Porque a pessoa está no erro. Dor de outro. Lembra-me de que a minha tarefa não é alegrar-me com o sofrimento e as má práticas dos outros, mas sim regozijar-me nas boas decisões que tomarão e nas decisões verdadeiras feitas. Ajuda-me a ser parte da solução e não do problema. Amém? Viu? Que pérola maravilhosa. Meu Deus, que mensagem, hein? Deus, olha só, quanta coisa. E eu não errei muito, não. Amém? Glória a Deus. Olha, o 6. Ainda dá tempo eu ler o texto e o contexto. Do 1 Coríntios 13, sobre o amor do Paulo. É muito bom esse amor do Paulo. Mas eu vou ler só o texto e o contexto. O 1 Coríntios 13, 5. Até o 7. Até o 8. Vamos lá. Para não ficar muito grande o vídeo. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecia, desapareceram, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Tá vendo? Eu vou ler mais 9. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Amém? Até o 9. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Quem quiser ler, é pequeno, tá bom? Do 13 até o 13. Tá vendo como é pouquinho? O amor é amor. Como, por exemplo, riqueza e amor. Quem entra na casa? Aí a moça foi e disse amor. O marido disse riqueza. Aí quem ganhou foi ela. Aí ela disse o amor vai entrar na minha casa. Aí a riqueza também foi. Mas eu pedi o amor. Mas a riqueza também vai. Por quê? Porque o amor está ligado em tudo. Entendeu? Se você tem amor, é o amor de Deus. Como Salomão. Salomão disse para Deus, Deus, eu quero a sabedoria. Eu não quero mais nada.
Eu quero sabedoria. Aí Deus disse, não, você pediu sabedoria, mas eu vou te dar riqueza. Aí ele ganhou a riqueza. Mas o ruim foi que ele aconteceu de ser prostituto. Era muita mulher, muita mulher. E aí, tá vendo? O dinheiro é a raiz do mal. Tem que ter cuidado no dinheiro. Tem gente que não sabe usar dinheiro. Entendeu? Tem que ter cuidado, gente. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Hã? Olha, se vocês têm Deus, eu botei aqui, olha, com Deus, você tem tudo. Não falta nada. Mas sem Deus. Entendeu agora? E repito, assista o filme de Paulo de Tarso quando você tiver tempo, na internet, no YouTube. Tá certo? Ele estava cego, como eu estava cego. Deus levantou ele para o gentil e tirou e fez ele ficar cego e ele se enxergou. Agora ele está enxergando. Porque ele era perseguidor dos crentes e agora, tá certo? Ele era cego. Deus recuperou a visão dele, né? E agora ele morreu, mas deixou essa lembrança para nós. Eu era cega, Deus tirou o meu óculos e ainda fez eu enxergar. E agora eu estou enxergando, tá certo? Cuidado. As igrejas é uma seita. As igrejas é comércio. As igrejas é um açapão e arapuca. É dinheiro todo dia, é dinheiro toda semana, é dinheiro todo mês. Haja dinheiro para esses cão guloso. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Amém? Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Me ajude, por favor. Beijo.